sejam muito bem-vindos a mais um podcast Conversa Eclética. E hoje temos uma convidada especial, uma pessoa que é filha de um dos nomes mais potentes ainda em Cariacica, porque é um nome que vai se perpetuar, é um nome assim que jamais será esquecido. E ela vem trazendo o que ela aprendeu dentro de casa. Ela sempre se dedicou à família, sempre se dedicou aos estudos. E ela trouxe essa bagagem de aprendizado, tanto com o pai quanto com os irmãos. E o que ela aprendeu na faculdade vem trazendo isso para a população, para atender não só a mulher, mas ao homem, ao idoso. Ela faz um trabalho maravilhoso que vem atendendo também dentro do consultório dela, do escritório dela, que ela atende como advogada. Estamos aqui com a Nina Santos. Olá, queridas, queridos, boa tarde. Luciene, para mim é uma honra, uma satisfação. Logo quando eu cheguei, vieram várias memórias do meu saudoso pai. Então, lembro vocês também trabalhando juntos. E olha como que é a tradição, né? Tantos anos que ele está em outro plano, o plano espiritual. E hoje uma amizade, eu estou aqui, oriundo dessa amizade também em relação ao meu pai. É um prazer, uma honra estar aqui no seu podcast. Nina, o carinho que eu tenho por você, pelo seu irmão, ela é irmã do Marcelo Santos, também filho de Aloísio Santos. Eu tenho um carinho muito grande por Nina e pelo Marcelo, porque eu trabalhei também, eu tive o prazer de trabalhar com seu pai, para mim foi um prazer, e eu tenho o maior orgulho de falar daquela pessoa maravilhosa, que eu estive lá, assim, o dia todo era aquela paz, aquela tranquilidade, atendendo todo mundo. Sereno. Tem muito, e sempre assim, não tinha tempo ruim para ele sempre atendia, ia passando os horários, eu falava, doutora Luiz, a gente precisa ir embora. Não, vamos atender mais isso, sempre com aquela calma, mas não deixava ninguém ir embora sem ser atendido. É verdade, sempre solícito. E sempre você agora está trazendo esse trabalho aí também. Me fala um pouquinho do seu trajeto. Você já trabalhou na prefeitura, já trabalhou em Brasília? Me conta um pouquinho da sua trajetória de trabalho. Então, eu iniciei nessa questão pública, assim como movimento político, com um movimento chamado Frente Jovem. Na época, eu tinha 14 anos, ainda bem nova, e sempre, assim, acompanhando os meus pais, que não só, assim, meu pai Aloísio, mas a minha mãe Alice era também voltada muito ao trabalho social, e nós sempre muito envoltos, não só os pais, mas como os filhos. Como você disse, né, a senhora especificou, nós crescemos dentro de um lar que respirava a questão social, a política. Então, nesse movimento, coincidentemente, posteriormente, o meu pai foi candidato a prefeito e obteve êxito. Na época, eu lancei um movimento chamado Juventude 100%, onde fizemos várias obras sociais, obras para o então Orfanato Cristo Rei, para a irmã Marcelina, saudosa irmã Marcelina, e tantos outros atendimentos que nós fizemos. E de lá para cá, estendi na vida pública. Fui convidada para ser diretora do Cine, foi minha primeira experiência profissional. Em 2001, advindo o falecimento da minha saudosa mãe, na época não havia a vedação do nepotismo, e como eu já estava entre a questão da secretaria, o então prefeito, meu pai Aloísio, deu essa oportunidade. Então, fui secretária, uma das secretárias mais jovens de Cariacica. Eu assumi a Secretaria de Assistência Social, Justiça e Cidadania com 21 anos. E lá desenvolvemos cursos profissionalizantes, a Defensoria Pública. Eu lembro que as pessoas, eu nem era advogada à época, elas tinham que vir à Vitória. Na época era o doutor Floriano Peixoto, que era o defensor público geral. E aí tivemos uma reunião juntamente com ele e o saudoso Darcy Dávila, um grande defensor também na nossa cidade de Cariacica, e levamos a Defensoria Pública a Cariacica. Então, eu fico muito envaidecida que hoje é ao lado do meu escritório. Hoje eu, como advogada, eu olho e vejo que ali também foi parte um pouco da nossa história, da nossa luta de ter uma Defensoria Pública. E aí, então, depois segui como assessora do saudoso Jéssica Mata durante 8 anos no Senado Federal, onde desenvolvemos várias atividades, trouxemos benefícios à cidade de Cariacica, questões de faculdades também, na Faculdade de Direito. Então, foi um momento muito bom. Tive a oportunidade, juntamente com a vereadora Ilma, de estar na Câmara Municipal de Cariacica, onde também atuei, trabalhando em prol da cidade, na área do Legislativo. E, posteriormente, fui lecionar, fui para a área privada
e lecionei, sou professora, pedagoga, intérprete de Libras. Devo muito à experiência, à expertise na fala, na literatura, aos meus colegas professores, ao ensino. Eu lecionei durante uns 15 anos. Então, foi um aprendizado muito. Professor é para toda a vida. Então, a classe dos professores tem todo o meu respeito, o meu apreço. E naquela época não tinha tanta violência como hoje. Então, fico imaginando assim, quão guerreiros são esses profissionais. E aí, lecionei também. Voltei, depois de mãe, ao meu curso de Direito e consegui, graças a Deus, me formar como advogada. Hoje eu sou especialista na área de Direito Público e Privado pela Escola da Magistratura do Espírito Santo. Então, minha vida, Lu, sempre foi muito assim, de política, mas sempre também pautada na vida acadêmica, na educação. Porque minha mãe dizia, o saber se acaba com o seu dono. Então, assim, mesmo nos tempos difíceis, os meus pais nunca deixaram de investir na nossa educação. Esse é um pouco da minha história. Também, recentemente, juntamente com o nosso querido prefeito Euclério Sampaio, que tem desenvolvido um trabalho belíssimo, a cidade desenvolveu a todos os cantos, a todas as áreas áreas e regiões. Então, nós estamos com obras que dão outra visibilidade à cidade. Você chegou hoje em Cariacica, isso iniciou também lá com meu pai, com os outros prefeitos, mas agora na gestão, com o apoio do nosso governador também, Renato Casagrande, Cariacica desponta. Então, o cidadão tem orgulho de dizer que é cariaciquense, e você entra na cidade, quando você desce a ponte, que você está ali na estação ferroviária, você já vê outra Cariacica. E aí eu também participei da gestão do nosso prefeito, enquanto secretária de Cultura. Inovamos com a economia criativa, onde desenvolvemos feiras em plena pandemia, desenvolvemos o trabalho com o artesão, com a cultura, com os artistas cariaciquenses, que são maravilhosos, despontam na arte, e fizemos uma diferença. Após, fui convidada para estar no gabinete do prefeito e retornei à minha vida privada por questão também da minha profissão, mas sempre ligada ao grupo do prefeito Euclério, sempre disponível à sociedade e sempre antenada com os anseios da população. E com essa vasta aí de trabalhos que você já passou por essas secretarias e sempre trabalhando com pessoas que realmente precisam, aquelas pessoas que realmente, muitas delas carentes, você com esse olhar humano, isso te trouxe bastante experiência, né? Essa Sim. experiência que você chegou agora a fundar ou estar participando de um grupo de mulheres, não é isso? Sim. Eu sempre tive um foco, até pela minha vivência devido à minha família, a atuação também do Marcelo, do meu pai, e os meus irmãos também, que por mais que não estão diretamente na política, mas também vivenciam isso juntamente, né? Então, assim, eu sempre pautei na questão social. Nos direitos das mulheres, nos direitos aos idosos, à criança e adolescente, no direito também de várias versões, a previdência social, aos homens, às mulheres. E aí a gente vê, assim, infelizmente, ainda tanta violência em face da mulher, né? Nós vimos uma situação assim, um profissional da segurança pública, que ao invés de dar segurança para a sociedade, e a mulher também da segurança pública, vítima daquela forma, nos dói quanto mulher. E a gente luta, o governo do estado vem lutando, as prefeituras com políticas públicas, mas é preciso ainda mais. Sei que está sendo feito, mas uma questão cultural errônea, porque não se deve jamais ter atitude com ninguém, nem com a mulher, nem com o homem, nem com a criança, nem com o idoso. Então, assim, eu pauto muito pelo direito social, porque quando você estrutura um idoso num ambiente familiar, uma mulher, uma criança, você está estruturando um lar. Sim. Porque a família toda é beneficiada. E aí você tem um integrante ali da família que ele está assegurado. E essa segurança faz com que traga paz, faz com que traga harmonia na família. Então você não faz um trabalho específico a uma pessoa. Sim. Você engloba toda uma rede de proteção, que é a rede familiar e que é a nossa base. Porque não tem como você trabalhar, eu vou só defender a causa das mulheres. Mas não tem, porque a mulher está inserida num lar. E esse lar tem filhos, esse lar tem esposo, esse lar tem um pai, tem um idoso, né, envolve tudo. Então, esse olhar geral, né, em toda a família, que para poder dar essa sustentabilidade, né, esse cuidado. E hoje em dia a gente está realmente vendo muitas, assim, você liga a TV, você vê nos noticiários,
todo santo dia tem Sim. um problema de mulheres. Esse ainda é uma... Nós estamos em 2026 e os homens, alguns homens, ainda se comportam, né, como animais, como donos, como como Sim, protetores posse. não, como posse. Exatamente. Se tratam ainda como posse, que não pode perder e nem nada. Nos dias desses atuais, como que você vê assim uma possível mudar esse quadro? Você vê alguma solução? Eu tenho refletido, acredito que todas as pessoas também, quando vislumbram essa questão do noticiário, enfim. Às vezes a gente tem casos também próximos. E aí eu pensei ser muito interessante uma fala da secretária estadual das mulheres, que é a secretária Jaqueline, no que tange aí é muito atrelado à educação, que nós, infelizmente, é uma questão enraizada, cultural. E aí ela fala um trabalho preventivo, um trabalho o quê? Desde a criança pequena, nosso filho mesmo. Eu tenho um casal de filhos, a Nina e o Heitor Aloísio. E aí, nas discussões dele, a gente já ali, já está falando, olha, isso pode, isso não pode. Então, ela tem falado muito sobre isso, que para não chegar a esse ponto, a gente já começar da família, dos amigos, na comunidade e ver que o caminho não é esse. O caminho não deve jamais ser esse. Então, assim, condenar veementemente mesmo, em todos os locais que você estiver, para que as pessoas, não só isso no ambiente social. Agora, no ambiente jurídico, Lu, você vê que o nosso Código Penal ele é desde 1940. Claro que após isso houveram leis esparsas. E nós temos que também trabalhar a questão das cláusulas pétreas, porque muitas leis não podem serem modificadas devido que tem a questão da cláusula pétrea, que ela não pode ser modificada. Então, tudo isso é preciso uma legislatura, é preciso uma Câmara dos Deputados, um Senado, que ele venha fortalecido e que ele tenha essa iniciativa de trabalharmos a questão do Código Penal, porque é preciso endurecer as leis. E aí eu fiz até um comentário na postagem da secretária, você vê esse caso sobre a segurança pública. Se o cidadão profissional está ali para nos defender, já é uma afronta, já é uma situação infeliz, uma situação totalmente destoante de tudo que nós queremos. E aí a gente tem que ver aquela cena, o profissional de segurança pública. Então, por que não agravar a pena desse profissional? Por que não colocar numa lei, Maria da Penha, numa violência doméstica, que o profissional de segurança pública que cometer esse ato... Isso eu estou falando porque nós vimos agora essa situação, mas tantas outras específicas. Então, agravar. Então, é preciso que os doutrinadores, os penalistas, que nós temos ótimos criminalistas no Espírito Santo, no país, que eles discutem, que eles falem sobre isso e que possam endurecer as penas, sim, para que a gente possa reduzir, evitar e não sonhando, que é o desejo de todas nós, que cesse, que basta essa violência, que cesse, porque quando agride uma mulher, quando agride uma pessoa, está agredindo a toda a família, está desestruturando toda uma rede familiar, inclusive a do homem. Então, assim, é preciso consciência, é preciso urgente políticas públicas que já estão sendo feitas, intensificar e minha visão. E também endurecer a lei penal. E trazer os homens de bens, né, para o lado da mulher, né? Claro. Que o homem, o próprio homem, aquele que realmente não faz esse tipo de essa monstruosidade, que ele venha em defesa da mulher também, né? Que quando ele vê algo de errado, ele também ajude a denunciar, né? Sim, também ajude a proteger não só a família dele, mas como de uma vizinha, como uma conhecida, de repente de escola, tem um olhar paternal como um todo, né? Porque se a gente for olhar só os monstros que tem aí, isso fica muito assim. E eles sabem que eles são impunes. Eles vão ser presos, eles vão ser soltos. Quer dizer, a pessoa ficou lá toda destruída, ficou machucada, ficou não sei o quê. Ou muitas vezes ele vai lá, presta um serviço ou paga alguma coisa, pronto, saiu e está livre, né? Para ele poder fazer sua próxima vítima, né? Então, isso é uma coisa muito séria, é um assunto ainda que tem que ser falado, sim, tem que ser muito questionado, tem que ser muito conversado, para poder ver até que ponto a gente vai chegando, porque parece que a situação só piora, Nina. Eu tenho essa sensação, eu comento, eu falo, gente, é triste ver todo dia noticiário, segunda-feira,
principalmente fim de semana, sempre tem alguma notícia em relação à mulher. Claro, Lu, que como operadora do direito, muito se avançou. Nós não podemos dizer que não avançou. Hoje, por exemplo, não existe a deliberação policial para a questão de ser um crime afiançável. Uhum. Isso ajuda muito, porque existem a violência. A gente, às vezes, imagina que a violência é no seio de uma família mais humilde. Não. Ela está em todas as classes. Todas as classes. Sim. Ela não escolhe nenhuma classe, porque a questão financeira, econômica, às vezes a mulher está frágil economicamente, dependendo. Isso é importante, uma política pública que fortaleça para que ela seja independente, sim. Mas existem estudos, estatísticas. Eu estive conversando com a secretária das Mulheres de Cariacica, que inclusive também é uma pessoa da área de segurança pública, que já existem diagnósticos, estatísticas que falam sobre também a violência da mulher em classes de pessoas com poder aquisitivo melhor. Então, assim, isso, porque o que acontecia antes? A mulher era vítima de violência, muitas vezes por conta da família, por conta dos filhos, por conta de questão econômica, ia lá e tirava. Não se pode. O Ministério Público é uma ação incondicionada. Então, assim, hoje ela pode desistir, mas o processo irá prosseguir. Isso é muito importante. A questão de salvo medida protetiva e não poder pagar fiança, isso é uma decisão judicial, em audiência, também muito importante. Então, assim, já avançou, Sim. mas é preciso avançar mais, até pelos dados que ainda são persistentes, esse tipo de crime devastador na nossa sociedade. Com certeza. E, Nina, nesse trajeto seu na vida pública, qual foi o maior desafio que você enfrentou como mulher? Como mulher, excelente pergunta. Eu não posso dizer como mulher. Se eu especificar para a senhora que houve algum momento que eu me senti inferior quanto mulher, de posição, acho que não houve um momento específico. Porque vale também da nossa própria natureza. Então, eu sempre fui de romper paradigmas. Então, se em algum momento, até de forma velada, ocorreu, não me atingiu. Então, talvez, é uma boa pergunta até para eu refletir. Talvez eu não tinha tido essa percepção, porque nunca foi barreira para mim. Eu sempre falei de igual para igual, no sentido que realmente é o que eu acho que todos nós, assim como a Constituição diz, todos são iguais perante a lei. Então, assim, isso para minha vida, até na prática, eu sempre fui assim. Então, não tem nenhum momento que eu pense, dessa vez eu passei uma situação por conta de ser mulher. Claro que às vezes a gente sente que às vezes tem uma fala aqui, outra ali, mas nunca levei isso no meu coração e nunca isso me afetou, sendo bastante sincera. Nada que venha atrapalhar, né, seu trajeto. Que veio por eu ser mulher, eu me senti prejudicada. Não ocorreu. Como a cultura, a educação e o direito podem caminhar juntos na transformação social e no fortalecimento da comunidade? É uma base. A educação transforma. Nós vemos, olha assim, eu falei agora com a senhora, eu vim do Palácio Anchieta. Eu nunca vi o Salão Nobre tão lotado. Não tinha como sentar e andar, porque foram lá também pelos formandos, as famílias, mas foram lá aplaudir uma doutora referência, que é a doutora Tatiana Sampaio, que tem sido o baluarte, que merece todo o nosso respeito. Eu que também sou da vida acadêmica, eu falei até sobre isso no meu vídeo, que eu posto todas as sextas-feiras. Ela ficou aproximadamente 20 anos. Então, assim, é uma entrega de vida, é uma entrega de escolhas, é uma entrega de renúncia. E depois, e hoje em 2026, ela virar essa referência, ter essa entrega, ter esse retorno. Nós nos sentimos, né, como mulheres muito felizes. E uma mulher, uma brasileira. E, assim, é importante essa lutar além da vitória da medicina.
E olha só aonde eu quero chegar, a importância da educação. Sim. E a educação já salvando vidas. Aí você vem com a questão social. É importante as políticas públicas. Hoje, a pessoa não tem contribuição, nem todos tiveram oportunidade de contribuir. Muitos tiveram suas carteiras trabalharam, não tiveram suas carteiras assinadas. Seja por motivo profissional ou motivo pessoal, muitos chegam a uma idade sem poder contribuição. Olha a importância do benefício da prestação continuada do BPC. E é um projeto da Seguridade Social. Então, assim, uma questão, ela entrelaça na outra. Aí vem o empregador rural, olha a importância também, quantos que estão na lavoura, quantos que estão em fazendas e não têm a oportunidade também de contribuir, porque alguém ganha pão de todo dia e tem aposentadoria especial. Olha a importância dos direitos sociais. A questão das mulheres, a questão das cotas, entendeu? Aos negros. Então, todos os direitos sociais, eles vêm elencando e eles vão formando uma base sólida. Então, a cultura... e sobre a cultura, logo quando o prefeito Euclério me convidou, eu imaginei a cultura, sempre assim, fui muito... aprecio muito a literatura, a arte, mas era um fato novo para mim, porque eu vinha de uma experiência pública de assessoria e uma experiência pública de área social. Sempre a minha vertente era o social, a assistência. Na época nem se falava assistência, falava ação social. A gente fazia projetos. Eu lembro quando eu fui a Brasília, o nosso primeiro projeto social em Cariacica foi nessa gestão. E aí a experiência do meu pai como deputado federal. Me ensinou todo o caminho, ele falava os porões de Brasília, você vai a tal lugar, tal lugar. E eu ficava cavando aqueles ministérios. Foi aí que nós lançamos o projeto do PET, a gente jovem, que hoje são os projetos também do CRAS. Na época era NAF, Núcleo de Apoio à Família. E hoje é CRAS, que tem em todo local. Então, assim, uma política pública lá atrás, que era mais de projeto, e hoje é uma política pública sistemática. Ela é totalmente informatizada, totalmente... Então, assim, muita coisa mudou. Mas olha a importância do social. E aí, a época que ele me convidou para a cultura, foi um tempo novo. Só que lá eu descobri que às vezes a gente imagina cultura, festa, carnaval, festa religiosa. Não, existe uma cadeia alimentar, existe uma produtividade atrás daquela festa, aquele carnaval, tem todos aqueles empreendedores nas barracas, tem toda aquela situação daquelas pessoas artesãs trabalhando ali pela escola, atrás de uma feira que nós fizemos em plena pandemia. A feira, ela abriu caminhos, encheu todo mundo com os protocolos, com máscara, e ali foram vendidos. Questão de artesanato. Ali teve, na época, com todos os procedimentos, a questão da cultura. Então, a cultura, ela gera emprego e renda. Ela gera sabedoria, ela gera entretenimento, relações familiares, fortalecimento na área social e fortalecimento nas igrejas. É tudo um entendeu? Elo, né? É tudo um elo. Ajudando. Quantos corais que nós temos maravilhosos, eu falo pela minha cidade. Nós temos o coral da Igreja Bom Pastor, nós temos um coral agora que foi criado pelo grande maestro Max, que recebeu, cariaciquense, recebeu prêmios internacionais, e ele fez o coral também dos servidores da prefeitura. Ele tem o coral italiano da nossa querida Rosa Maioli. Então, assim, olha que questão. E cada coral desse, a Rosa, na cultura italiana, ela presta um trabalho social. Não só para a cultura italiana, para todos que estão ali em volta. O Max, lá na Igreja do Pastor, um trabalho social. O pastor Rômulo, da Igreja Presbiteriana, que também participou de projetos na cultura, trabalho social. E aí vai resgatando vidas. Então, o social, que é a cultura, que é a previdência, que é a assistência, que é a educação, ele é um elo de transformador de vidas. É porque muitas vezes as pessoas falam assim, vai gastar dinheiro com carnaval. Mas ali, olha a economia. Sim. Vai gastar dinheiro com o turismo. Gente, se os turistas não vierem para o estado, nós temos hotéis, restaurantes, lojas, toda uma cadeia. Sim. Que precisa dessa coisa. Então, isso é um movimento que faz, onde vai realmente atrelar a outros tantos, né? Sim, ou vai atender, né? A Dona Maria, que está lá na sua casa, com sua família, mas dali ela vai vender seu chup-chup, dali ela vai vender sua pipoca, dali ela vai fazer seu artesanato, e assim vai aglomerando tudo. E
quando o Estado ele coloca, vamos investir no carnaval. Carnaval não precisa, tem que investir na saúde, como vejo muitas vezes. Gente, vai investir em saúde, para que vai investir em carnaval? Como tem muita gente que só vê assim. Mas eles não entendem que dali do carnaval também está vindo gente de fora, está gerando, está circulando o dinheiro, onde vai estar atendendo as pequenas famílias também, desde pequenas aos grandes, né? Claro. Da importância de se divulgar o Estado fora, né? E da importância de se ter, sim, o carnaval, a cultura, se movimentar a cultura, justamente para poder também atender ao social e à educação, né? Correto. E nós vemos que as oportunidades estão em todos os cantos. Amanhã mesmo, a você, artista, nós estamos com o edital da Secult, né, a estadual, onde, assim, para vários projetos, desde a área de literatura até a área para a questão do artesanato, a área para o meu primeiro projeto cultural. Então, assim, tem iniciativas do governo estadual, governos municipais, que incentivam. Então, basta procurar que você, com certeza, seja no crescimento educacional, seja no crescimento cultural, que terá uma oportunidade, uma política pública que fará você crescer. Nina, aí a gente também tem que incentivar muito os jovens. Eu estou vendo aqui que você é formado no jornalismo, né? Direito e na pedagogia, correto? Direito, letras e pedagogia. Isso. Intérprete de Libras. Exato. E com muita excelência também. Eu estou vendo o seu trabalho, a forma que você atua, e sempre assim, dentro da família, sempre estudando, sempre se dedicando ao próximo. E fazer bem ao próximo faz mais bem a gente. Eu costumo falar assim, quando você faz bem a uma pessoa, aquilo que gera dentro da gente é mais gratificante ainda, né? Com certeza, Lu. E eu estou vendo muitos jovens, muitas pessoas falando que não precisa de faculdade. Agora eu vou ser empreendedor, porque está sendo fácil a pessoa ir para a rede social, tirar seu dinheiro, ou, vou ser empreendedor, vou vender meu produto na praia, enfim, várias formas de empreender. Mas esquecem da faculdade. Eles não estão querendo mais, eles já estão querendo sair, já começar ganhando dinheiro. Como que você vê isso? Porque realmente isso está crescendo muito. O pessoal está querendo largar, basicamente, a faculdade por esperar 4 anos ali dentro da faculdade e eles já querem ganhar dinheiro para ontem. Né? Como é que você vê isso que está acontecendo nos dias atuais? Eu acredito que essa visão é uma visão contemporânea, que inclusive ela é advinda devido à tecnologia, porque hoje você acessa tudo no celular, você tem tudo na palma da mão. Você vê até pelas crianças, a realidade da nossa infância é totalmente diferente hoje da realidade das crianças. A gente tem que ficar até muito atento. Mas, assim, eles obtêm informações que na nossa época a gente não teria jamais. Só se acessasse um livro, ia ter que aproveitar o tempo real chegar, e hoje tudo é muito rápido. Eu quero uma informação, eu abro a internet. Está ao alcance da mão. Está ao alcance da mão. E, então, o poder da mídia, o poder dos influenciadores. Então, assim, isso está muito, muito forte nesse tempo que nós vivemos. E é fato que, às vezes, as pessoas têm um dom, né? Um dom específico. E que não é necessário estar numa vida acadêmica. Mas eu costumo dizer, acho que dá para fazer a junção das duas coisas. De estar se despontando em algum dom que você tenha, que às vezes é natural da pessoa, mas a empreendedorismo. Importância da faculdade. Mas a importância até da estudo, faculdade, porque se você é um empreendedor nato, mas você possui um curso de administração, um exemplo, você vai ter sentido e você vai ter noção de como inovar mais na questão dos cálculos, de como ter mais planejamento. Então, assim, o estudo ele nunca vai ficar fora ali. Fora obsoleto. Que você vai ser visto, obsoleto, você vai visto de uma outra forma no mercado. Não que a gente não conheça profissionais que realmente lutaram e estão despontando. Sim. Existe. Sim. Mas, assim, eu sempre vou estar batendo palma para a educação. Porque se ela não for te ajudar, que ela vai te ajudar, se isso passar pela cabeça, de não, que eu penso diferente, não vai te atrapalhar. Nossa. Então, assim, conhecimento nunca é demais. Existem assim, esses verbetes que a gente ouve na vida que são reais. Conhecimento nunca é demais. Às vezes eu tenho um conhecimento que, até para a minha área do direito, coisas que eu aprendi ou na minha vivência com alguém,
O próprio deputado Marcelo, ele fala, e eu já vi outros parlamentares também falando, que vários projetos que hoje têm eficácia na sociedade surgiram de cidadão. Ele tem um projeto que ele foi abastecer, o frentista falou. Entendeu? Esses dias eu, na minha realidade jurídica, liguei e falei, a gente com a intimidade, assim, mano, eu passei por isso, o que você acha disso? Eu vou apreciar. Que ele é muito crítico, né? Só também que ele é meu irmão, que ele não é assim. Sim. Pelo contrário, nem deve, né? Então, assim, as nossas realidades, em algum momento, o estudo, ele vai se relacionando com outras matérias. Então, o fato de você ter uma ordem natural, seu exemplo, você é uma exímia comunicadora. Já vê que é nato seu. Mas, com certeza, que a faculdade, que o jornalismo, agora como psicóloga, faz você ter um outro olhar para mim. Então, assim, você consegue trabalhar, não só a mim, todos os outros entrevistados na sua vida. Então, o estudo, com certeza, ele corrobora para te auxiliar na sua vida, para o resto da sua vida. É infinito. Eu acho que a gente tem que bater mais nessa tecla também. Por que eu estou falando isso? Semana passada mesmo, eu estava conversando com um adolescente de 18 anos, onde eu perguntei, e aí, concluiu, agora vai fazer faculdade de quê? Ele simplesmente virou e falou assim, eu fazer faculdade? Não, meu pai é empresário e ele não tem a 4ª série. Minha mãe trabalha junto com ele e ela não concluiu a 8ª série. Se eles estão ganhando dinheiro, para que eu vou estudar? Eu vou ser empresário. Então, eu acho que está faltando também puxar um pouquinho nessa questão, entendeu? Porque, veja bem, se não for uma faculdade, se não for um estudo, a doutora Tatiana aí agora, né? Põe essa referência aí, e que bom por ser mulher, melhor ainda, e essa referência com vários anos e anos de estudo. Então, é isso que a gente tem que mostrar também para esses jovens, a gente tem que buscar esses jovens e mostrar a importância também dos estudos, né? Porque hoje em dia eles querem cursos rápidos, hoje em dia a internet está massificando, está colocando tudo no mesmo balaio, né? Psicologia, por exemplo. Eles falam de uma forma, banalizam tanto ali na internet, que a pessoa fala assim, não vou nem procurar um psicólogo, porque eu já resolvi meu problema. Né? Antigamente, a gente falava assim, o doutor Google, né? Sim. Vai lá, o doutor Google. Tudo pesquisava. Estava com dor de barriga, dor de cabeça, pesquisava no doutor Google. Agora é Instagram, mas eles esquecem que muitas coisas que tem ali, nem tudo é verdade. Então, você só vai poder saber se é da verdade ou não tendo autocrítica, onde você vai aprender isso na faculdade. Você vai buscar o conhecimento. É o estudo empírico, né? É insubstituível. Não tem como, né? Sim. Então, concordo. Vamos voltar a falar do grupo de mulheres? Sim. Qual é esse trabalho que você faz nesse grupo de mulheres? Nós temos um grupo de mulheres, nós somos em quase 160 pessoas, 160 mulheres, e surgiu até do nosso dia a dia. Não é um grupo só, claro que é importante a gente falar sobre a violência, é importante questionar, é importante combater, mas é um grupo de fortalecimento entre umas e outras. Lá nós temos empreendedoras, nós temos pessoas do lar, nós temos aposentado, temos advogados, temos contadora. Então, até essa troca de experiência, nosso último encontro, que foi até no dia 8 de março de 2025, foi super inovador, porque passou um testemunho de uma professora, que é lá da nossa cidade, a Lourdes Zanon, testemunho de uma empreendedora, de uma pastora, que tinha até acabado de perder sua filha, de uma artista falando sobre seus trabalhos. Então, nosso grupo, além do trabalho social, é um trabalho de fortalecimento de área, um network, fortalecimento de pessoas e fortalecimento também de contato. E é um grupo que, além do trabalho social, nós nos fortalecemos umas às outras, seja no profissional, seja no pessoal, seja em qualquer situação. Nós estamos lá para uma apoiar a outra. E todas se conhecem, todas sabem de suas realidades, todas nós temos qualidade, temos nossos defeitos. Então, assim, é um grupo muito sincero, um grupo de amigas, claro, umas mais juntas que as outras, mas é um grupo muito diversificado.
Você também está com um livro, você vai lançar um livro, não é Sim. isso? Me fala um pouquinho do seu livro. Inclusive amanhã participando lá do edital, mas eu tenho um livro sobre a história política de Cariacica, desde o voto popular, quando iniciou com Licério Duarte, isso em 1950. De lá para cá já vieram vários prefeitos, Eduartino Silva, e aí ele já é falecido, eu entrevistei o neto dele. Eu achei super interessante, assim, alguns cortes na entrevista, que ele disse que na época Cariacica ela não tinha nem ligação para Vitória, era mato. Então, assim, eles passavam, né, literalmente no meio do mato para vir para Vitória. E aí o senhor Eduartino, ele não era do meio político, só que ele queria uma estrada de Cariacica para Vitória, assim como todos os moradores em Cariacica. E aí ele teve o comprometimento de, então, candidato a governador, olha, seja candidato, que você como prefeito e eu como governador, eu vou fazer essa estrada. E aí ele assumiu e ficou demorando, não sei, talvez questões burocráticas, mas enfim, demorou. Ele veio para o palácio e ali ele ficou. Ali ele despachava, o prefeito, né? Até então o Eduartino. Ali ele despachava. Ele não voltou enquanto o governador não autorizou a obra. Olha só. E aí foi a primeira obra que nós tivemos de ligação Cariacica-Vitória. Depois nós tivemos duas personalidades muito conhecidas na nossa cidade, que foi o Vicente Santoro e o Aldo Prudêncio. Na época não existia questão de reeleição, de objeção à reeleição, na verdade podia ser contínuo. Então, quando não era um, não era outro. E aí tem um capítulo do meu livro que eu coloco falando sobre eles, que eles ficaram 20 anos, os compadres no poder. Até que houve um rompimento e aí surge também Aloysio Santos, então meu pai, que não era a bola da vez e terminou que caiu na graça do povo e virou 2 mandatos como prefeito e deputado federal, primeiro deputado federal de Cariacica, negro. O meu pai foi, se assim você me permite falar um pouco sobre ele, foi o primeiro morador de Cariacica da primeira turma da UFES de Direito. E aí ele teve a oportunidade de... Minha avó era empregada doméstica, ele teve a oportunidade de ter uma bolsa, na época no IBELV. Ele falava, desculpa o termo, que ele lavava a privada, lavava os vasos e ficava ouvindo o professor. E ali ele começou a falar fluentemente o inglês. Essa senhora, que inclusive meu nome é Nínive Alessia, em homenagem a ela, essa senhora deu uma oportunidade, ele era tratado como filho da empregada, mas ela falava, neguinho, vem estudar um pouquinho. Então, assim, ele aproveitou os livros antigos, os livros dos filhos dela, aproveitou para estudar. Nisso ele entrou no exército, conseguiu ser da primeira turma de direito, pagou os livros dele com estudo, trabalhando e estudando à noite. Então, assim, um homem, um sergipano que veio de uma cidade com quase 5 ruas e se tornou numa cidade predominantemente italiana. Ele falava, eu devo a esses italianos. Então, assim, rompeu barreiras como negro, como pessoa humilde. Foi o primeiro animador de praça de Campo Grande, primeiro contador, primeiro advogado, deputado federal, vice-prefeito, prefeito. Então, assim, uma pessoa de muito, muito orgulho, orgulho mesmo dele, muito orgulho. Me desculpe, até me emociona. É muito orgulho. Mas é para se emocionar mesmo. Eu tive o prazer de trabalhar com ele e eu tenho também muito orgulho dele, da pessoa que ele é. Sim, é uma memória viva, né? Ele é uma memória viva. Uma pessoa realmente incrível. E aí ele teve sua passagem, claro que a sua contribuição. Claro que na época não existia tanto investimento quanto o nosso governador hoje faz em Cariacica. A realidade era outra. A renda era muito ínfima do que se tem hoje. Mas, assim, ele foi o primeiro prefeito que conseguiu encerrar um ciclo de mandatos. Por quê? Após esse todo, nós tivemos cassação do Jesus Vaz, nós tivemos o falecimento do Cabo Camata, nós tivemos a eleição pela Câmara, a eleição não, coisa do Jocelino, depois com a cassação de Vaz que assumiu César Melotti. Então, olha a descontinuidade na cidade.
23 vereadores foram cassados. Então, assim, muita coisa aconteceu na cidade. E aí vieram outros prefeitos que também tiveram sua colaboração. E hoje nós temos no segundo mandato a grata surpresa de Euclério Sampaio, que vem já com uma cidade mais estruturada, mas também não ficou sentado esperando as coisas chegarem. Que está fazendo entendeu? a diferença. Está fazendo diferença. Também não adianta um gestor ficar esperando o governador se aproximar. E ele tem uma característica, o nosso prefeito, muito importante. Ele tem a linha dele partidária, só que ele não mistura. Ali ele é um líder político. Ele é o líder da esquerda, da direita, ele é o líder de quem é do centro. E ele fez essa aproximação com o governo do Estado, que se hoje Cariacica evoluiu como evoluiu, foi essa parceria entre a prefeitura e o governo do Estado. E para isso existe sabedoria. Ele não se isolou, ele não fez grupos políticos. Esse é meu grupo político, eu prefeito, eu gestor, sou outra pessoa. E isso nós que ganhamos, a cidade. Que hoje você vê o nosso governador, não tem um mês que ele não vai lá em Cariacica ou fazer um investimento ou lançar uma obra. Por que também? Porque tem a nossa vice-prefeita, que junto com o nosso prefeito, a cidade, ela faz projetos que o gestor, ele investe, mas ele quer resultado. Então, ele vê qual município também, qual prefeito ou governador, seja lá em que nível de que esteja o âmbito estadual, municipal, federal, quais são os projetos que realmente estão tendo eficácia. Então, assim, uma equipe competente, aí vem o estudo. Uma equipe competente, projetos sendo executados, faz com que a cidade cresça e que tenha mais investimentos. E isso a gente vê hoje em Cariacica. Então, já temos aí o viaduto, olha como Cariacica cresceu. Viaduto Dona Rosa, nossa querida, Sim. que faleceu, e em homenagem a ela, justa homenagem, que desafogou, mexeu na infraestrutura, desafogou o trânsito, entre totalmente. Outras, fora a visibilidade que dá para a cidade. Nós temos a nossa orla, e assim, linda, maravilhosa. Ficou linda, e hoje tem o pertencionismo. Você vai lá agora na orla de Cariacica, nós que somos da região de Campo Grande, a minha irmã, ela é muita coisa de ciclista também, e assim, as pessoas saem dos seus locais, mesmo mais distante, não é só aquela região de Porto Santana, Atende de a todos. Porto Novo, não. As pessoas da região 4, da região 11, prestigiam, da região 6, qualquer região. As festas que estão sendo feitas lá, todas muito democráticas, seja na área religiosa ou na área popular, todos sempre prestigiando. O nosso foi o primeiro Réveillon. Então, assim, olha o pertencionismo com a cidade. Quão valoroso está sendo a nossa aula. Vai ser, eu vi na rede social da nossa vice-prefeita Ximene de Castro, que vai ter uma programação a partir de domingo para as mulheres. Então, assim, existe hoje o site da Orla de Cariacica, as pessoas gostam de sair no site. Sim. Então, assim, mexe com a autoestima, com a áurea das pessoas. Então, veio a Orla, veio o mercado municipal, que também trouxe visibilidade para a questão da região de Itacibá, e valorizando os empreendedores. É muita coisa que está sendo feita. As obras, a área da saúde, as unidades de saúde, o nosso tão sonhado hospital de Cariacica, que o nosso governador já falou, juntamente com o prefeito, o deputado Marcelo, que vai ser inaugurado esse ano. Então, olha só, quanta coisa acontecendo por conta de uma postura de um gestor que está sabendo fazer o que é gestão. Não está misturando questões, não está antecipando nada e está sabendo governar. Nina, eu estou muito feliz da nossa conversa. Estou Também. muito feliz. E vi que você conhece Cariacica de ponta a ponta. Ponta a ponta. Você, tenho muito orgulho de ser cariaciquense. Cariaciquense, ele nasceu... Quer dizer, você assistiu muito a política dentro da sua casa, né? Você, seus irmãos, vocês já vieram de berço, já com esse trajeto aí. E pergunta que não quer calar. Nós estamos no ano eleitoral. Sim. Vai passar assim, ó, rapidinho tudo. Já tá, né? Tá indo. Já tá indo, já. Sim. Nina, vem candidata a algum deputado federal, deputado estadual? Você tem pretensão de vir candidata? Eu sou de um grupo político, pré-candidata, né? Pré-candidata. Eu sou de um grupo político. Eu tenho como minhas referências política o meu irmão, Marcelo Santos, não só por ser meu irmão, que tem muito peso, porque eu venho de uma base que eu respeito muito a hierarquia, então eu tenho grande apreço
a ele como meu irmão mais velho. E aliás, afirmo que ele merece onde está e ele vem fazendo não só para Cariacica, mas como todo o Espírito Santo. O Marcelo cresceu de uma forma, mérito dele. O meu pai incentivou, colocou na política, mas a gente sabe que quando uma pessoa não prospera, quando ela não evolui, é porque ela não deu valor àquela oportunidade ou não quis, enfim, por várias situações. E não foi o caso dele. Ele seguiu, prosperou. Você vê que o meu pai já está em outro plano espiritual, ele já está indo aí com outro objetivo de uma pré-candidatura a nível federal. Então, acho que ele, pelos resultados que ele apresentar ao Estado, ele merece todo o nosso reconhecimento e consideração. Então, a palavra dele eu ouço muito. E também eu sou atrelada ao grupo e grata ao prefeito Euclério. Tenho admiração pelo trabalho dele, é um líder que eu ouço. Então, essas duas pessoas são preponderantes em qualquer decisão minha, além do meu grupo, né? Que não adianta também ser candidata do nada. As pessoas têm que ter apreço pelo seu trabalho, têm que ter o reconhecimento. Então, assim, as coisas têm que acontecer de forma natural. O seu nome está à disposição. Claro que eu, quanto pessoa que tem essa vivência e sempre tive um sonho de estar. Porque é diferente. Você ter o poder, como dizia meu pai, da caneta, ele abre portas. Sim. Então, assim, eu tento fazer a efetivação das políticas públicas até na minha profissão, como operadora do direito. Então, a gente, até como cidadã, a gente exerce nossa política a qualquer momento. Só que você, com um cargo, que você possa ou legislar, que você possa dialogar com as frentes mais importantes do cenário, que você possa contribuir e levar a sua vivência junto com a comunidade para aquele momento, isso é importante. Então, tenho um sonho e estou à disposição e, primeiramente, Deus, né? E estava numa agenda mais intensa. A senhora falou sobre a questão em relação à mulher, mas em relação à minha vida toda, eu nunca sofri um baque tanto que foi uma perda do meu irmão, Anderson, que é conhecido como Cicito. Então, assim, ele para mim também era muito referência. Então, assim, o ano de 2025 foi muito difícil, não só para mim, para a nossa família. Então, assim, é uma pessoa que me faz falta, que eu ouvia muito, mas que agora, mais madura, com a presença do Senhor, a força do Senhor, eu estou tentando me restabelecer, porque ele também não gostaria que eu parasse as minhas atividades. A gente tinha esse sonho juntos, ele sempre foi meu companheiro, meu amigo de uma vida. E aí eu dei essa esfriada em consideração ao nome dele, até por mim mesmo, né? Coração da gente, tem hora que freia, a vida freia, não tem jeito. E estou retomando agora. Aí eu estou dialogando com a comunidade, tenho ouvido algumas pessoas, tenho contato com o nosso prefeito. Mas, como eu lhe disse, estou trabalhando. E aí vamos ver o que o destino nos reserva. E você está mais do que bem preparada, tá? Obrigada. Eu amei a nossa conversa. Infelizmente, está chegando. Está acabando. Está acabando. Eu falo muito, né? Mas você vai ter que voltar aqui depois do livro. Sim, vai trazer o livro, mostrar e vamos falar somente do seu livro. Que ótimo. Né? E eu quero aproveitar para lhe convidar. A nossa previsão do livro é porque eu vou participar desse edital. Então, tenho que ver se nossa obra vai ser aprovada. Mas nós temos também um plano relacionado de forma também autoral, minha. E aí, minha meta é lançá-lo em junho, que é a festividade da cidade. Então, nada melhor também, como é a história política de Cariacica, não existe essa biografia nas bibliotecas. Então, é uma questão até de inovação também. E a nossa pretensão, vou até estar com o nosso prefeito pedir, que eu possa também estar na programação da cidade, lançando essa obra. E você está sendo a minha primeira convidada. Oh, que bênção, eu estarei lá. Trazer luz, sorte. Com certeza, estarei lá juntinhas. Entendeu? E vou nesse colocar momento. Lá isso lá, divulgar também, porque além aqui do podcast, tem também um site e a revista, que a gente já tem 10 anos na revista. Que legal. 10 anos aí Parabéns. no mercado. Eu que comecei lá, secretária do seu pai. E fui estagiário de Marcelo. Tá
Marcelo Santos, hoje nosso presidente da Assembleia, fui estagiária dele, Sim. Gostei muito de trabalhar com ele também, Sim. uma pessoa super humana também, muito dedicada ao trabalho, a tudo que ele faz Sim. também, com uma excelência. E você não podia ser diferente, né, Nina? Obrigada. Não poderia Lu, ser eu só tenho diferente. que te agradecer, me senti muito acolhida aqui. Como eu reitero, a senhora é uma exímia comunicadora, Oh, meu Deus. nos deixa muito à vontade. Eu acho muito importante o papel da comunicação, porque isso faz com que as pessoas reflitam sobre temas. O diálogo ele é de suma importância também para que a gente possa ter um senso comum, que nem sempre é a nossa opinião. Às vezes a gente ouve outras falas e isso é importante para a nossa construção. A divergência também é salutar. Então, assim, esse seu papel como comunicadora, como jornalista, psicóloga, é de suma importância à sociedade. E fico muito feliz que continua linda, maravilhosa. E que de uma amizade, como eu falei, de um contato também com meu saudoso pai. E aí hoje nós estamos aqui nesse momento especial. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua revista, parabéns por todo o trabalho que você desenvolve. E conte conosco também, quero voltar aqui outras vezes e convidá-los também para tomar um café lá no nosso escritório, conhecer a nossa realidade, dar um passeio lá na Expedito Garcia. Com certeza. Maior shopping aberto, Espírito café Santo. Não recuso, não. Entendeu? Um cafezinho, Isso eu vou sim. E está super convidada de estar lá conosco, conhecer um pouquinho das mulheres de Cariacica. E terminamos até que eu estou também com intenção, nós estamos em elaboração de uma grande novidade, um projeto social, que é o Instituto Asas, que é um projeto que vai ajudar várias pessoas em Cariacica. Então, é uma novidade que a gente está lutando por ela. E eu quero, primeira mão, quando ele estiver tudo prontinho, está saindo do forno, vir aqui falar desse projeto com você. Com certeza, Tá o bom? espaço está aberto aqui, é para a gente conversar mesmo, para a gente Obrigada. mostrar para a população o que existe de bom e que ainda existe pessoas boas fazendo um bom trabalho, né? Que ótimo, fico feliz. Gratidão, né? E vamos ficando por aqui. Acompanhe a gente lá no Instagram, no YouTube, no nosso portal revistaeclética.com.br e futuramente a nossa próxima edição da Revista Eclética. Quer participar? Me procure aí. Entra no nossas redes sociais e acompanhe o nosso trabalho.